Vamos curvar nossas frontes. Do jeito que você está mesmo, para que Deus possa abençoar esse projeto, que não é nosso. Esse projeto vem do Espírito de Profecia. Nós sabemos que foi inspirado por Deus. Santíssimo Pai que estás nos céus, mais uma recolta foi lançada. Valores simbólicos, Senhor Deus, perante as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós e principalmente sobre essa igreja como um todo, é um valor muito simbólico. Sabemos que o Senhor já está à frente, preparando os recursos e trabalhando nos corações daqueles que serão impressionados a cooperar e ajudar nesse projeto. Abençoe essa igreja como um todo e todos aqueles que se envolverem também. Em nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Irmãos, claro que o sermão de hoje não vai ser diferente, vai ser sobre também o próximo e ajuda ao próximo, né? Um sermão que fala ame mais, né? Restaure vidas, reconstrói muros, né? Muros não para separar pessoas, mas para fala reconstrução, restauração de vidas, né? E nós vamos trabalhar em cima da mensagem de hoje sobre Neemias. Está lá em Neemias, capítulo 1 e capítulo 2. Aqueles que quiserem acompanhar aí nas passagens de hoje. Quem que foi Neemias? Neemias foi rei? Neemias foi algum político? Ele foi alguém importante de verdade? De certa forma. Mas o que é hoje, se eu falar para você assim, se você falar para mim assim, eu trabalhei, quando eu era empreiteiro, eu trabalhei numa casa, e foi o lugar mais chique que eu trabalhei, ali no, chama Mansões do Bosque, na Vila Ema, né? Apartamento gigante, 500 metros quadrados, sabe? 5 vagas na garagem. E aí, pouca gente sabe que esse prédio é tão grande, um apartamento por andar. E o prédio tem mais de 30 anos. Você conhece lá, né? O Aurelino já trabalhou lá perto do Petit, lá, né? E aí achei legal que as empregadas tinham uniformes. A governanta tinha uniforme, as empregadas, e tinha copeira. Tinha 4 empregados dentro da casa do senhor. O que é um copeiro hoje? Será que tinha a mesma... O copeiro é um trabalho simples, concorda comigo? O empregado doméstico é um empregado do rei. Na época, Neemias era o copeiro do rei. E você sabe para que o copeiro do rei servia de verdade? Você sabe, não? Era um cargo de confiança? Você acha que era? Não era não, irmãos. O copeiro tinha que tomar antes, se tivesse envenenado, ele morria. Você sabia disso? Ele serviu o vinho para o rei, mas ele tinha que tomar antes. Se tivesse envenenado, ele morria. O rei não tinha confiança nele, não. O rei poderia ser morto a qualquer momento. E tinha o copeiro lá, e o padeiro, e tantos outros que a Bíblia tanto fala, mas principalmente o copeiro, ele experimentava das comidas do rei antes do rei, do prato do rei, não de um lugar separado, do prato do próprio rei. Ele experimentava do copo do próprio rei. Ele não falava, botava 2 copos, esse aqui, pode tomar o seu que eu estou tomando o meu. Não, era do copo do rei. Então, se você pensar bem, era um cargo de importantíssima... É importante, mas só que era um cargo... Oi? É um cargo de risco. Tinha que ganhar muito bem, né? Já pensou? Você experimentava, pô, você não seria quem talvez estivesse planejando a morte do rei. Você não seria. Você não ia ser louco de botar veneno, e você mesmo tomar esse veneno. Mas o rei, para se precaver, vai que alguém envenenou antes, o copeiro testava primeiro. Né? Mas o fato é que quando alguém tinha coragem de tomar aquele copo, sabendo se tinha veneno ou não, gerava uma certa confiança. Gerava uma certa confiança. Você criava raízes com aquela pessoa. Você criava, você falava assim, a pessoa está disposta a beber esse negócio, a comer essa comida, mesmo que possa ter veneno ali dentro por causa de mim. Porque alguém podia recusar. Eu falei, eu não vou tomar.
Principalmente se soubesse de alguma coisa, né? E eu penso assim, era melhor ter um amigo do que um inimigo, né? Se fosse se o copeiro soubesse, falou, ó, realmente tentaram envenenar o rei, só que eu mudei. Só que eu tirei o veneno e coloquei aquilo que é verdade, né? Aquilo que é puro, né? Então gerava uma certa confiança ali. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo em tempos com muitos muros caídos, famílias desestrituradas, onde ninguém confia em ninguém mais. O marido não confia na esposa, a esposa não confia no marido, nos filhos, irmãos e assim por diante. Tanto numa mão que vai quanto na mão que vem. Estava falando ali na minha sala de escola sabatina, né, que algumas alunas minhas falam o seguinte, professor, eu gosto do meu pai quando ele está na rua. Ele sorri para todo mundo. Ele conta piada, ele é alegre em casa, ele é o demônio. Minha mãe é espancada. Nós somos espancados. Imagina quando uma criança de 11 anos fala isso para você, o que você imagina o que ela deve estar passando em casa, né? Porque isso não é uma coisa que se fala abertamente para todo mundo, só fala para quem você tem confiança, né? E nós vivemos hoje num mundo onde a desigualdade, a pobreza extrema, a exclusão social, ela está ao nosso redor a todo momento. A todo momento ali. Nós podemos ter hoje, aqui do lado, nesse bairro, pessoas que estão com extrema necessidade, faltando tudo, e sabendo que nós, em volta delas, temos o que comer e uma mesa farta, e eles muitas vezes não têm o que comer dentro de casa. E daí eu digo assim para vocês, por que eles não têm o que comer dentro de casa? Porque muitas vezes nós não sabemos também. Não vamos jogar responsabilidade, que eu conheço pessoas que estão passando tanta necessidade, e eu com meu irmão ajudamos as pessoas, mas a gente falou assim, ó, vocês estão fazendo errado. Vocês um dia tiveram emprego, vocês um dia tiveram saúde, estavam sem saúde também, estiveram bem empregados, tiveram casa própria, mas o fato é que vocês não estão numa situação boa agora, e a gente tem que saber disso para ajudar vocês. Senão, como é que você vai receber ajuda? E muitas vezes, irmãos, num mundo tão cruel que nós vivemos hoje, desigualdade completa, uma pessoa que não tem nada em casa ainda tem um orgulho para dizer que não está faltando nada. Sabe quando você chega na rua e conversa com alguém que você não vê há muito tempo, fala assim, oh, como é que você está? Está tudo bem. Mas não está faltando tudo dentro da casa da pessoa. Isso é uma coisa que acontece. Você vestir uma máscara que não é aquela que você é de verdade. Nós vivemos hoje numa sociedade em que ela prega que o eu tem que ser feliz, eu tenho que estar numa situação boa, independente da minha realidade. Aí você posta fotos na internet, no Face, no Instagram, e tantos outros que eu nem sei se existe por aí, tanta rede social que tem por aí, né? Mas você posta sempre feliz. Eu vejo alguns alunos mostrando para mim, né, eles perguntam para mim, professor, você tem Instagram? Eu falo, não tenho, só tenho WhatsApp, porque eu sou obrigado a ter. Não tenho Face, não tem nada. Ô, professor, que mundo que o senhor vive, hein? Mas o que eu vejo são fotos de pessoas sorrindo, pessoas festejando, pessoas viajando, na mesa de um restaurante. Como o ser humano tem a necessidade de mostrar para o outro que ele está bem, mas na realidade não tem nada bem. Eu posso falar isso para vocês que de algumas fotos que eu vi por aí, de postagens aí de pessoas bem ligadas, bem íntimas da família, que a situação não está nada boa, mas lá está mil maravilhas lá dentro. Né? Pessoas que estão com 50 anos de idade e o seu avatar, a sua foto de perfil ali está com 18 anos. Faz 20 anos que existe o Facebook, faz 20 anos que aquela foto não sai dali. Né? Parece que a pessoa não envelhece. É uma transformação, né? A pessoa pode pensar isso daí. Sabe, irmãos? As pessoas hoje estão cheias de dores em nosso meio. Aqui dentro da nossa igreja pode ter pessoas hoje que estão guardando para si algum problema. Está guardando para si alguma dificuldade. Claro que tem coisas que são muito pessoais. Mas
pelo menos uma pessoa tem que saber a dificuldade, que é Deus. Deus tem que saber da sua dificuldade, né? Você tem que abrir o seu coração. Neemias, ele sentiu a dor do povo. Ele estava lá, por mais perigoso que fosse o seu trabalho, mas ele estava em boa situação. Ele tinha a proteção do rei, o rei protegia o seu copeiro. E o seu copeiro, não sei se vocês sabem também, o copeiro era tipo também como se fosse um segundo conselheiro do rei. O rei sempre estava ali perto do seu copeiro ali e sempre falando e conversando. E por isso que eu falei que criava-se raízes, laços. E ele sentiu a dor do seu povo. Ó, eu estou aqui comendo e bebendo do melhor, vivendo no palácio do rei, tendo a proteção do rei, podendo ir e vir de onde eu quiser, apesar de ser escravo, mas um escravo com total liberdade, podia fazer transações econômicas, podia fazer um monte de coisa. E ele via o quê? O seu povo lá em Jerusalém. Porque quem que Nabucodonosor levou preso para a Babilônia? Foi toda Jerusalém ou não? Não. Ele levou principalmente os que eram herdeiros e que tinham sangue real. Os príncipes, as princesas, os nobres, eles levaram para Jerusalém. Ficou o povão lá. E o povão, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. O povão não muda, nunca vai mudar. O povão sem liderança, ele só afunda. Ele só afunda. Não ficou ninguém para liderar o povo de Israel que ficou em Jerusalém. Os que ficaram em Jerusalém se tornaram também os samaritanos, né? Deturparam toda a adoração a Deus. Porque ficaram em Jerusalém sem ninguém para orientar. E agora Neemias viu o seu povo lá passando fome, num lugar que Deus prometeu que teria o quê? Abundância de leite e mel. Isso é uma metáfora de que a fartura nunca ia acabar dentro das terras que Deus prometeu para Israel. Mas o que Neemias via agora não era bem isso, não. Era uma pobreza tremenda. O templo totalmente destruído. Os muros todos derrubados. E ele começou a ficar muito preocupado, se mexer, começou a se encher daquela empatia. Ele chorou e levou a causa diante do Senhor. E ele fez um projeto na sua mente. Esse projeto, sabe qual que era? Restaurar o templo de Deus. Porque ele sabia que se restaurasse o templo de Deus, o povo ia ser chamado para adorar. E o povo sendo chamado para adoração, a bênção de Deus vinha. Esse é automático. Eu prefiguro aqui Neemias dizendo o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo vai ser acrescentado. Vamos restaurar a casa de Deus primeiro. Eu vejo aqui Neemias, irmãos, trabalhando como se a reconstrução do templo fosse o dízimo das primícias dele. O que Deus já me deu, então eu tenho primeiro Deus, depois as outras coisas. Muitas vezes, quando eu era criança, eu falava assim: nossa, mas Deus já tem tudo, né? Mesmo nascendo nessa igreja. Irmão, se olha que a minha voz eu aumento um pouco, diminui, não sei, porque eu estou escutando muito pouco mesmo. Sabe? Eu imaginava assim: Deus já tem tudo. Mas por que tem que ser primeiro para ele? E vinha aquela... Eu ficava indignado quando eu era criança, com 10 anos de idade, e eu via Elias falar para a viúva assim: pô, a mulher é viúva, pobre, miserável, com filho, talvez estivesse muito magrinho, com fome. Não, primeiro para mim. Depois você vai fazer para você. Mas vai fazer com o quê? Ela não sabia. Na minha cabeça de criança, eu imaginava assim: ela não sabia e não tinha obrigação de saber que Deus ia prover para ela. Era uma estrangeira. Mas só que quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, a benção vem. E ela decidiu isso. Né? E eu vejo aqui Neemias, ele falou assim: Senhor, o teu nome tem que ser exaltado. E aquilo apertava o coração de Neemias.
E o que eu posso fazer para que isso se concretize? Um simples copeiro, irmãos, que não era ministro do rei, que não era comandante de nada, não era o primeiro conselheiro, não tinha cargo político, não tinha nada. Ele resolveu no seu coração de pedir ajuda para o rei. O que a recolta faz hoje não muda nada também. Nós pedimos ajuda de quem tem condições para ajudar. Não é isso que a recolta se promove a fazer? A recolta não é para que eu, irmão, do meu bolso, eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Mas não é esse o intuito da recolta. O intuito da recolta é que a igreja seja conhecida lá fora. Para que o mundo lá fora saiba como nós trabalhamos em função do próximo. Neemias, ele pediu recursos para quem ele podia pedir. E o que aconteceu? O rei ouviu a oração através de Deus, que ouviu a oração de Neemias. O rei, ele se consolidou se comoveu com a história de Neemias, com a origem ali do projeto de restaurar, o povo estava passando necessidade, morria, não tinha Deus, não tinha onde adorar mais, né? Essa semana eu estava vendo um podcast do Rodrigo Silva. Ele estava falando assim, né? Israel agora está em guerra com o Irã, né? O Irã foi os persas, e foram os persas que deu liberdade para o povo de Deus. Foram os persas que acabaram com 70 anos de cativeiro de Babilônia. E o rei de Neemias também era um persa. E também, agora, ele angariava fundos. Né? Neemias orou e planejou com propósito. Ele falou assim, mas como é que eu vou fazer isso daí? Como que eu faço? Eu orei e agora eu vou, e no meio do caminho nós vamos resolver tudo isso, e Deus vai provendo. Não, ele planejou. Ele falou, preciso de cartas. E a carta com o edito do rei ali, ó. O edito do rei está lá em Neemias 1, versículo 11. Vamos ver lá. Né? Se ele planejou, né? Ah, Senhor. Neemias 1, versículo 11. Neemias, ele ora, porque o coração dele está apertado ali, né? Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante esse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Porque sabe o que isso aqui me intrigou? Você é uma pessoa inteligente, Júnior. Ele está falando depois do acontecimento. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Ele já está falando depois que Jerusalém já está edificada e construída. E ele começa, olha lá, ó, nesse tempo eu era copeiro do rei. Ele já não é mais. Aqui nós temos uma prova de que tudo que ele planejou e tudo que ele orou, Deus ouviu a oração dele. Eu era copeiro do rei, né? Neemias sabia o que queria fazer, irmãos, reconstruir. Mas ele não foi de qualquer jeito. Ele orou, se preparou, pediu recursos, tempos e cartas de apoio. Ele sabia que reconstruir qualquer coisa é preciso de fé. Não é preciso de fé? Olha, quando eu casei eu não tinha nada. Nada. A Patrícia teve que ter muita fé para casar comigo, viu? É verdade. A gente tem que ter fé quando casa, não é verdade? Porque muitas vezes a pessoa tem um recurso, mas não sabe se os gênios serão compatíveis. Não é verdade? Tudo é questão de fé nessa vida. Tudo é questão de fé. Né? Você compra um carro em 60 prestações, você tem que ter muita fé que você vai conseguir pagar essas 60 prestações. E você compra uma casa hoje. Minha filha comprou um apartamento em 30 anos. Está morando,
está pagando, mas tem que ter fé ou não tem que ter fé? Num país que nós temos hoje. A fé, irmãos, ela não pode, ela não é, o ser humano, ele nasceu para ter fé. E fé em coisas concretas que possam ser alcançadas. E muitas vezes o nosso coração fica apertado por certas coisas, e a gente esquece de ter fé. O que aperta o coração de vocês hoje? O que tem apertado na vida de vocês o coração, né? Hoje o mundo está bem melhor do que antes, principalmente no Brasil. Apesar, não vamos falar nada político aqui, de polarização, nada. Apesar de existir a polarização, tudo, mas o mundo, principalmente o Brasil, ele é melhor do que 30, 40 anos atrás. Você consegue ter recursos hoje, comprar um carro, comprar um terreno, com muita mais facilidade do que 30, 40 anos atrás. Se você pensar bem, há 30, 40 anos atrás, o Brasil era mais violento. Muito mais violento. Nos anos 70, eu morava aqui no Erlete. Morria um, deixava dois amarrados para não ter que pegar no outro dia, né? Lembra, Cleitinho? Lembra do bar que tinha embaixo do brecha lá? Morria um, deixava amarrado um para segunda, terça, todo dia morria um. Lembra disso aí, né? O bairro era extremamente perigoso. Não sei como é que a gente não sentia tanto perigo assim. Né? Paulada. São José era uma cidade extremamente violenta, irmãos. A gente não... Só os que viveram aqui nos anos 60, 70 que sabem disso daí. A gente tinha o Morro do Regaço. Olha o nome do lugar. Né? Quem conheceu, lembra? Certamente. Passar lá, depois de uma certa hora, é pedir para ser assaltado. Quem tinha coragem de passar na passarela aqui, 8 horas da noite na passarela que atravessa a ponte aqui, que não passa carro, só passa pessoas andando ali, só pedestre. Ninguém passava ali. É passar e pedir para ser jogado dentro do rio. Assaltava, matava e jogava dentro do rio. Hoje todo mundo passa. 10 horas, 11 horas da noite, 2 horas da manhã. O mundo está melhor para se viver. No Brasil, pelo menos. Mas tem coisas que ainda apertam o nosso coração. Tem coisas que parece que está faltando algo. E sabe o que é esse algo que está faltando? Eu vou dizer para vocês. É o amor ao próximo. É Deus ali. Ó. Eu tenho tudo. Deus me deu tudo. Pelo menos para atender as minhas necessidades. Mas eu não estou colaborando com o meu próximo. E aquela sementinha que Deus põe em cada um de nós fica martelando sua cabeça, martelando minha cabeça. Fica ali, o Espírito Santo fica ali, ó, aquele espinho na carne ali, sabe? Aquele espinho na carne. Aí Paulo fala assim, o que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero, isso eu faço. Sabe, irmãos, ajudar o próximo é difícil. Não é fácil mesmo, não. Porque nós somos egoístas. Mas nada que a oração e o derramamento aos pés de Jesus Cristo não possa transformar. Essa é a verdade. Deus nos deu, sim, não para que nós empobrecêssemos doando tudo que nós temos. Mas Deus nos deu, sim, para que nós pudéssemos também ser bênçãos na vida de outras pessoas. É assim que funciona, né? Nós temos, muitas vezes, a ressalva de ajudar até... mas por quanto tempo eu vou ficar ajudando essa pessoa? Por 1 ano, 2 anos? Não, mas eu estou criando um certo estigma dentro de mim, né? Que a pessoa nunca mais vai arrumar emprego, nunca mais vai trabalhar e assim por diante. Eu não posso julgar as pessoas dessa forma. Eu não posso. Né? E se a pessoa realmente precisa... E se a pessoa for uma pessoa que tem uma doença terminal? E se a pessoa for uma pessoa que tem um problema de saúde e realmente não pode trabalhar de jeito nenhum? E por N motivos não vai conseguir emprego nessa vida? Nós temos que fechar os olhos para esse tipo de pessoa, para esse tipo de acontecimento? Jamais. Por isso que existia lá no passado,
E eu acredito que é pelo Espírito Santo também, houve uma mulher que chamava quê? Dorcas. E ela ajudava pessoas, se você ler a Bíblia lá, quem que era? Órfãos e viúva. Viúva tinha recurso, irmãos? E viúva teria recurso só se casasse de novo. Mas uma viúva de 70, 80 anos, ela conseguiria casar de novo? Não. E o órfão? O órfão não tinha recurso. E eu não me lembro de no passado, ou ler alguma coisa, que existia orfanatos, de pessoas iam escolher pessoas para adotar. Não me lembro disso. Isso é uma coisa nova da sociedade. Não existia lá recursos para órfãos. E as Dorcas, ela estava ali no importante, se as pessoas iam viver a vida inteira ao custo dela. Só que Deus, ele provia os recursos para ela, né? Neemias, irmãos, ele pediu ajuda e mobilizou pessoas. Da Neemias 17, versículo 18. Está lá. Orando Neemias, sua fé e coragem se fortaleceram. Sua boca se encheu de santos argumentos. Está em Profetas e Reis, página 322. Projetos solidários eficazes não nascem apenas da boa vontade. Eles exigem estratégia, parceria, muito mais oração e ação. Mas é Deus que nos capacita a agir com sabedoria. A lição dessa semana teve um verso áureo, o verso memorizar, que Deus assim, Deus não dá, ele não capacita os seus filhos para serem covardes. É isso que está escrito lá no verso memorizar dessa semana. Da semana que passou, quer dizer. Da lição 12. E eu falei assim, os covardes não entraram no reino dos céus, né? Mas o que é esse tipo de covardia que Deus fala que os covardes não entraram no reino dos céus? É fugir de uma briga? Não é isso daí, né? Não é esse tipo de covardia. A covardia é quando você pode fazer e não faz. Quando você pode fazer e não quer fazer. Quando você pode evangelizar e não evangeliza. Quando você toma partido, quer dizer, você não toma partido na hora que você tem que tomar partido, numa situação que envolve espiritualidade. Essa semana eu assisti um podcast do Rodrigo Silva também, novo, tá? No Flow. Flow é o maior podcast que existe. E ele falou o seguinte, eu já estou bem conhecido, né? O Rodrigo Silva que eu nunca tinha visto. Eu já estou bem conhecido. Estou ou não estou? Eu vou em todos os podcasts, não nego nenhum. Só que eu já cheguei no momento que eu tenho que falar. Não posso mais ficar sem falar. E falando, falou, eu estive aqui, falei, depois teve outro depois de mim para rebater tudo que eu falei e nos chamou de seita. E foi aqui ou não foi? Falou o rapaz do Flow, né? Foi. Falei, então. Quem deu autoridade para você, da igreja tal, me chamar de seita e chamar a minha igreja de seita? O Rodrigo Silva, que eu não conheci. E depois você assistem lá para ver. Irmãos, não que ele fosse covarde, mas chegou o momento de tomar partido. Adianta a igreja adventista ser conhecida aqui, ser conhecida ali, ser conhecida ali, ser conhecida ali, mas todo mundo chamando ela de seita? Não. Nós não podemos ser covardes em proclamar o evangelho e toda a identidade que nós temos. Que é o que eu falei no começo. O sábado, a lei de Deus. Quando eu falo sábado, não é o sábado. A lei de Deus. O que mais? Eu falei no começo? Oi? A saúde e o amor ao próximo. A igreja adventista tem vários pilares de doutrina, mas os 3 pilares principais que fundam a nossa igreja é a lei de Deus, a saúde e o amor ao próximo. A temperança ali, o amor ao próximo. Sabe, nós que somos aqui pequenos, na Igreja Adventista do Boa Vista, nós com certeza, e eu vou falar isso com um certo orgulho santo, nós já fizemos a diferença para muitas famílias aqui nesse bairro. Ah, mas tem gente que nunca se converteu. Olha, a semente foi plantada.
E só lá no futuro que a gente vai saber, daqui 20, 30 anos, que a gente vai saber no céu quantas pessoas foram impactadas pela ação solidária da nossa igreja. Eu já vi casos ali no Provai Verde, ou casos de histórias, de pessoas que foram sustentadas pela ASA quando eram crianças e se mudaram, foram para longe. E um dia conheceram a igreja adventista e falou, eu lembro desse nome. Essa igreja me sustentou quando eu era criança. E hoje se tornou adventista. Então, Neemias, um pequeno servo do rei, mas com coragem suficiente de chegar até o rei e falar assim, rei, eu quero construir, mas eu não posso sozinho. E outra coisa, além de o senhor me deixar construir, eu quero dinheiro, ó. Eu não tenho. Eu quero, né, irmão? Antônio? O irmão está fazendo uma reforma lá. Custa dinheiro, não custa? Imagina alguém chegar lá e falar assim, irmão, eu estou precisando construir num terreno aí que não é do senhor. E eu vou gastar mais ou menos 100 vezes mais do que o senhor está gastando na casa do senhor aí. E o senhor vai arrumar para mim esse dinheiro. É isso que Neemias pediu para o rei. Falou, ó, o senhor vai me dar o dinheiro para reconstruir um templo, reconstruir uma cidade inteira, e nem cidade persa é. Nem aqui dentro é. E outra coisa, eu vou precisar de mão de obra, vou precisar de exército para proteger a obra lá. Estou resumindo muito, né, irmão? Vocês sabem que foi um desafio a reconstrução de Jerusalém. Principalmente por aqueles que já moravam lá naquele lugar. Principalmente pelos próprios irmãos que eram filhos de Israel que já ficaram naquele local. Não quiseram, porque eles acostumaram com aquela vida sem nenhum tipo de orientação, sem nenhum tipo de direção. E eles foram o maior obstáculo na vida de Neemias, foram aqueles que um dia tiveram a mesma fé que ele. Mas Deus não só ouviu a oração de Neemias, como ele também deu todo o recurso possível e necessário através do rei da Pérsia. Através do rei de Neemias ali. Irmãos, uma historinha, é uma história real. Clara era uma jovem professora de uma comunidade que não tinha recurso nenhum no Nordeste. E de vez em quando tinha isso há mais de 40 anos atrás. De vez em quando alguns próprios moradores doavam algumas coisas para fazer a alimentação das crianças. Mas ela não se conformou com aquilo. Ela foi em cidade vizinha, outra cidade vizinha, outra cidade vizinha, cidade com mais recursos, e fez um plano de ação se os comerciantes poderiam ajudar a alimentar essas crianças no período escolar. Ela conseguiu tanto sucesso que a criança não só tinha alimento todo dia, como começou a dividir os alimentos que ela conseguiu adquirir com outras escolinhas da mesma região. E a partir do momento que ela conseguiu fazer esse projeto, naquele local, nunca mais uma criança ficou um dia sem comer. Uma pequena professora de 22 anos de idade que só tinha o magistério. Você fez magistério, né? Magistério é como se fosse um curso técnico, não é faculdade. Quem já fez magistério aqui? A Andréia também já fez. Né? É como se fosse um curso de pedagogia. Né? Uma pequena professora de 22 anos de idade que fez magistério ficou incomodada com ela tendo que comer e as crianças não tinham que comer. Ela foi pedir recursos para quem? Para quem tinha recursos. O salário dela não era suficiente. Na região que ela trabalhava, já era pouco salário. Não era suficiente para alimentar nem aquela escola pelo mês inteiro. Então ela foi buscar recursos com quem tinha recursos, mas ela orou primeiro. Ela fez um projeto. Ela apresentou esse projeto, ela levou fotos e mostrou fotos das crianças subnutridas. E com o tempo, essa pequena professora,
ela começou a trabalhar para a prefeitura desse local. E trabalhando para a prefeitura, ela começou a chefiar um projeto de alimentação no Nordeste. Porque ela encabeçou, ela fez o projeto, conquistou as pessoas. E outra coisa, irmãos, ela tinha o feedback para a sociedade. Tinha a devolutiva para a sociedade, né? O irmão aqui, Antônio, para terminar, estou terminando. O seu irmão Antônio, ele teve muitas grandes surpresas com a nossa igreja. Foi ou não foi, irmão? E ele disse para mim, esses tempos atrás, que ele aprende aos poucos aquilo que nós já sabemos há muito tempo, né? E o senhor ficou impressionado com a igreja prestando conta de dízimo, né? No envelope, né? Prestando conta de onde vai seu dinheiro. Onde que vai o seu recurso que você está doando para a igreja. Eu vejo isso como a igreja dando um feedback para o Senhor, mas isso aumenta a minha fé, irmão. Porque eu já estou tão acostumado com isso, que eu pego um envelopezinho lá e venho onde todo mundo que é dizimista aqui há muito tempo, ou há pouco tempo seja, a gente recebe a cada tantos meses De quantos meses, Arlete? Durante o ano, né? Eu pego aquilo lá, irmãos, eu tenho tanta confiança que eu nem olho. Eu pego aquilo lá, põe no bolso, nem sei para onde está em casa lá. Mas quando o senhor fala assim para mim, Ézer, irmão, eu estou impressionado com essa igreja. Eu nunca vi isso em outra igreja. Eu fui pastor de igreja, nunca vi. Isso aumenta a minha fé mais ainda. Uma igreja que devolve para a sociedade os recursos que Deus tem nos dado. Ela volta para você como, olha, seus recursos não estão sendo mal usados. Estão sendo todos ratificados, cada um para uma área, estão sendo usados e bem usados. Irmãos, para terminar aqui, nós somos um pequeno povo muito feliz neste lugar em que todas as pessoas desse bairro já nos conhecem. Os meus alunos ali do Vila Paiva falam, professor, o senhor é daquela igreja lá, de crente lá de cima, que tem um crente lá de baixo. Né? Eu falei assim, tem uns crentes ali de baixo ali. Ele falou, sou professor daquela igreja lá, sou membro da igreja dos crentes lá de cima. E lá de cima é melhor ainda, né? Lá de cima. E eles dão risada, eu falei, adventista. Eles não guardam o nosso nome, irmãos. Uma criança dificilmente vai falar adventista do sétimo dia. Mas eles sabem quem nós somos. Eles sabem quem nós somos. Eu dou aula para a sobrinha do Edinho aqui, ó. Maria Gabriele Arantes. Né? Ela sabe quem nós somos. Edinho, ela sabe quem é você, Edinho. E ela conhece a nossa igreja por causa de você. Olha quantas responsabilidades nós temos, irmãos. De levar o evangelho usando a nossa influência e principalmente aquilo que Deus já nos deu, compartilhando com essas pessoas também. Pode ser alimento? Pode. Pode ser roupa? Pode. Pode ser um recurso financeiro? Pode. Mas principalmente, irmãos, a nossa amizade. Se nós não tivermos amizade com essas pessoas, por que eles viriam para cá? Não tem motivo para eles virem para cá. Eu estou apresentando Jesus para ele. Vai lá que tem Jesus na minha igreja. E você não dá um oi, você não dá um abraço. Muitas vezes alguém convida você para, olha, conhecendo você agora, convidando você para a festa de aniversário do meu filho. Mas nós somos adventistas, 7 dias nós não vamos. Eu vou dizer uma coisa para você. Revise isso no coração de vocês. Jesus, ele não fugia das festas. Ele era um homem festeiro. Claro que não, nós vamos ali sentar no meio de incrédulos e no meio da bagunça. Mas é possível estar no meio das pessoas sem ofender o nome de Deus. Nós temos que ter amizade com essas pessoas. Nós temos que quebrar o gelo. Imagina, Vitória, você veio e deixou uma gama de amigos lá fora. Você tem amigos
na faculdade, amigos no emprego, mas principalmente os amigos de infância. Aqueles amigos que você cresceu, que você gosta muito, que eles gostam de você. Ah, mas agora eu sou adventista, eu não posso ter contato mais. Isso não é certo, irmãos. Isso não é certo. Nós temos que quebrar esse gelo. Se já foi quebrado. Se esse gelo está formado, temos que quebrar esse gelo. Para que as pessoas enxerguem nós uma pessoa melhor ainda do que quando não éramos adventistas do sétimo dia. Pode falar, irmão. Juiz, irmãos. Olha para você ver, ó. Juiz. Irmãos, terminando com o que ele acabou de falar aqui. Nós temos muito para oferecer para esse mundo, mas nada mais importante do que a salvação de Jesus Cristo. Que nós possamos realmente dar aquilo que o mundo precisa, de acordo com o que o mundo precisa, que nós temos todos os recursos. Que Deus vai nos ajudar a fazer isso daí. Eu desejo uma oração. Amém.